Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa de oração, de estudo, de trabalho. Ainda mais neste que é o último dia do ano de 2017. Hoje nós vamos tentar fazer uma exposição um pouco mais enxuta, porque a direção da casa nos pediu que, devido às ocorrências do mundo, a gente tente fazer um pouquinho mais curta essa reunião. Então a gente vai tentar fazer isso. A gente pede a paciência de todos. O fim de qualquer etapa, o fim de qualquer ciclo, é sempre um momento muito propício para a gente fazer uma avaliação, para a gente fazer um balanço geral das coisas. No caso de o término de mais um ano, é sempre um momento oportuno para todos nós, enquanto espíritos, tirarmos alguns minutos para refletirmos sobre quais têm sido os rumos da nossa existência. Que caminho temos percorrido, onde temos procurado chegar, o que estamos encontrando neste caminho, como temos lidado com isso. Então, hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre quais são os rumos que nós temos dado para as nossas existências. Para fazer isso, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre histórias, e mais especificamente, como as histórias são construídas dentro da perspectiva das personagens. Creio que todo mundo aqui tem aquela história que gosta, que lhe tocou bastante, seja de forma escrita, seja nas telas dos cinemas ou na própria televisão, nas peças de teatro. Todo mundo já deve ter tido uma história que tocou profundamente o coração, por um motivo ou outro, seja porque inspirou, seja porque nos fez derramar várias lágrimas, seja porque nos deu alegria, seja porque nos fez sentir todo o peso da existência. Quando um autor, um roteirista, ou mesmo um cineasta, eles procuram construir uma história, eles sempre pegam as personagens e constroem o que a gente chama de um arco para a personagem, que é toda a jornada que aquela personagem vai percorrer durante a história. Às vezes a personagem começa num ponto e termina em outro, e às vezes não. E isso faz parte do desenvolvimento da personagem naquela história. E é muito interessante a gente entender isso, porque há aquele velho ditado de que a vida imita a arte imita a vida, o qual é muito verdade. Quando a gente vai para uma experiência de ler uma história ou assistir um filme, essa é uma experiência muito enriquecedora, porque normalmente nós conseguimos nos identificar com as personagens que estão sendo trabalhadas em tela ou no papel. E isso é uma experiência sentimental muito profunda, porque mexe com o que há de mais puro e mais íntimo de dentro de cada um de nós. Hoje, pelo pouco tempo que nós temos, nós vamos trabalhar apenas 3 desses arcos das personagens para a gente tentar fazer algumas conexões com a nossa existência corporal presente. O primeiro desses arcos é o que a gente chama de o arco da ascensão. O arco da ascensão são todas aquelas histórias dos heróis, de ontem, de hoje e do amanhã. São aquelas histórias inspiradoras que nos enchem de esperança, que nos fazem acreditar que o mundo pode ser melhor. E quando a gente sai do cinema ou quando a gente fecha o livro, a gente fica com a expectativa de que nós podemos realizar algo nessa encarnação, de que vale a pena prosseguir em busca dos nossos sonhos e de que tudo pode, no fim das contas, dar certo. É muito interessante porque quando a gente tem uma história na qual a personagem passa por um arco de ascensão, nós fazemos um processo de identificação com ela, que é um processo muito saudável. Creio que todo mundo aqui já tenha visto algum daqueles grandes filmes do cinema, às vezes alguns blockbusters ou mesmo alguns filmes mais clássicos. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Luke Skywalker na trilogia original de Star Wars, ela trabalha dentro de um arco, o arco da ascensão. É a história de uma personagem que no começo morava num lugar qualquer da galáxia e que estava buscando um sentido para a sua própria existência. E que à medida que ele vai
passando por algumas experiências, ele vai percebendo que há uma força interior dentro dele, que se ele aprender a lidar com ela, ele será capaz de grandes realizações. A mesma coisa acontece com Samwise Gamgee em a trilogia do Senhor dos Anéis, que é um pouco diferente de Luke Skywalker, no qual ele busca encontrar uma força interior. Sam, ele faz algo um pouco mais simples, mas que não deixa de ser um tanto quanto desafiador. Ele tem que aprender a superar os próprios medos, o medo de sair de casa, o medo de perder os amigos, o medo de nunca encontrar um grande amor. E à medida que a história vai progredindo, ele vai sendo colocado diante de situações nas quais ele tem que fazer as escolhas, se ele vai ceder àqueles medos ou se ele vai superá-los, se ele vai vencê-los. E no final a gente consegue perceber o quanto a personagem evoluiu, o quanto ela se desenvolveu, porque ela vai superando esses medos, ela vai vencendo essas dificuldades íntimas que ela traz dentro de si. A mesma coisa acontece com Simba em Rei Leão. Quando a gente está assistindo um filme como uma animação, e a gente faz um processo de identificação quando nós somos crianças, é algo muito marcante. No caso de Simba, eu gosto bastante dessa história, porque Simba é apresentado como um personagem mimado, metido, que se acha. E à medida que a história vai passando, ele começa a enfrentar alguns dilemas existenciais que não são tão simples, como a perda de entes queridos. E num primeiro momento, ele prefere a fuga. Ele prefere não ter que encarar aquela realidade desafiadora que é lidar com a perda de um ente querido no plano material. Mas, à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo conduzido naturalmente para ter que fazer um movimento de retorno e encarar aquela realidade de que o pai, Mustafa, não estava mais presente. Quando a gente é criança, que a gente assiste esse tipo de filme, aquilo marca profundamente, porque nós nos colocamos no lugar do Simba e nos perguntamos: e se meu pai não estivesse mais aqui? E é muito natural a gente fazer esse movimento nesse tipo de história, e por isso que essas histórias nos marcam. Para quem gosta de filmes um pouco mais clássicos, isso também acontece com Oskar Schindler em A Lista de Schindler. Oskar Schindler, na Alemanha nazista, um grande empresário, com muito poder, só porque à medida que o filme vai passando, ele não vai ganhando mais poder ou ele não vai ganhando mais patrimônio, porque a jornada de ascensão de Oskar Schindler em A Lista de Schindler não é uma jornada material, é uma jornada moral. Ele vai percebendo que o dinheiro que ele possuía não tinha valor algum. E que o que realmente interessava era o valor da vida humana. Pensar sobre isso dentro de um contexto de uma Alemanha nazista é fantástico. Porque na Alemanha nazista ele consegue perceber o quanto a vida vale. Qual é realmente o valor da dignidade humana. E ele faz esse movimento e ele cresce. E ele termina o filme numa ascensão. Para a gente não ficar se estendendo demais, gostaria de citar só mais 2 exemplos. É o que acontece com Andy Dufresne em Um Sonho de Liberdade, que apesar das aparentes injustiças que o mundo vai desabando sobre sua cabeça, apesar de todos os malefícios que as pessoas propositalmente vão fazendo contra ele não se esquece de se esforçar e de trabalhar pela sua própria liberdade. Ele não abandona o sonho de um dia ser livre e descobre que ele era o principal ator para atingir essa liberdade. E por último, Rick Blaine, que em Casablanca nos é apresentado como alguém que já estava desiludido, descrente do mundo. Já não conseguia mais crer nas pessoas, acreditar no bem, mas, como qualquer um de nós, quando entra em contato com o amor, descobre os sentimentos mais nobres, reacende as chamas mais fantásticas que nós temos dentro de nós.
reacende a chama do altruísmo, da abnegação, de pensar na felicidade do outro antes de pensarmos na nossa própria felicidade. Esse tipo de história é um tipo de história que nos marca profundamente, porque nos leva a pensar que todos nós que estamos passando, cada qual, por uma situação adversa dentro da família, dentro do serviço, ou mesmo em sociedade, todos nós temos a capacidade, temos a possibilidade de superar esses obstáculos e de superar essas adversidades. Que basta nós começarmos a acreditar um pouco em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer as coisas, descobrir aquela força interior para superar todos os inimigos, sejam internos, sejam externos, por mais grandiosos que eles pareçam. Porque é uma coisa interessante, se para Luke Skywalker o Império parecia um inimigo muito grande, isso não quer dizer que o desafio dele era maior que o de Samwise Gamgee em Senhor dos Anéis, que tinha que superar o medo de sair de casa. Porque o desafio é proporcional para cada pessoa. Às vezes eu vivo uma adversidade e ela me parece enorme, e para outras pessoas aquela adversidade parece uma coisa tão banal, parece uma coisa tão simples. Mas cada um de nós tem que aprender a lidar com as nossas próprias dificuldades, com esses obstáculos que vão aparecendo nos nossos caminhos. É importante, ainda mais nos dias que nós vivemos na nossa sociedade, nós nos recordarmos disso. Porque senão às vezes a gente começa a perder a esperança. E um mundo sem esperança é um mundo tão triste. Nós gostamos muito daquele texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós vamos encontrar quais são as características dos homens de bem. E os Espíritos orientaram Allan Kardec a escrever que o homem de bem não é apenas aquele que faz algo bom, mas aquele que se esforça por fazer algo de bom, que se esforça por dominar as suas más inclinações. E esse é o desafio de todos nós. Essa é a lição que essas histórias que trabalham no arco da ascensão procuram nos fazer entender, que todos nós podemos sim superar as nossas adversidades. Eu acho que isso é algo muito importante para nós refletirmos num dia como hoje. Mas eu disse que nós não vamos falar só do arco da ascensão. A gente vai tentar trabalhar 3 dos principais arcos que os personagens passam. O segundo é o arco da queda. O arco da queda é um arco triste. É um arco que ele mexe com os nossos sentimentos de uma forma um pouco diferente. É um arquétipo muito forte na nossa mentalidade ocidental, porque uma das primeiras histórias da Bíblia, a história de Adão e Eva, é uma história de queda. Isso está muito marcado na mente de todos nós. Porque o arco da queda são aquelas histórias nas quais as personagens, elas começam a história normalmente numa condição de relativa felicidade, mas que elas começam a ficar um pouco insatisfeitas com aquilo e começam a procurar atalhos e começam a acreditar que para atingir seus objetivos qualquer coisa vale. Isso é muito complicado, porque quando a gente começa a entrar nesse lema maquiavélico de que os fins justificam os meios, normalmente a gente começa a entrar numa zona de declínio moral acima de tudo. Aqui nós temos 3 exemplos muito interessantes. O primeiro deles, um exemplo mais recente, é o exemplo de Walter White na série Breaking Bad. Walter White é um personagem interessante porque ele faz o que nós muitas vezes fazemos. Ele alega motivos nobres, mas no fundo o móvel das ações não é tão nobre assim. Ele começa falando que ele vai começar a produzir metanfetamina para deixar dinheiro para sua família,
para que sua família esteja amparada quando ele venha a desencarnar. Só que à medida que a história vai progredindo e a queda dele vai se tornando cada vez mais profunda, nós vamos percebendo que os motivos reais que o levaram a fazer aquilo não eram nobres. Os motivos reais eram fome de poder, inveja, egoísmo. Isso fala muito conosco, porque de repente, quando a gente vai conversar sobre esse tipo de personagem, às vezes as pessoas exaltam bastante o personagem, só porque o sentimento que nós experimentamos no fim da jornada de queda não é um sentimento bom, é um sentimento incômodo, é um sentimento que ele nos deixa um pouco inquietos. É o que acontece com Michael Corleone em O Poderoso Chefão, que no começo se mostra um pouco diferente da sua família. Talvez alguns aqui já tenham passado por esse tipo de situação. Às vezes, no caso de Michael Corleone, ele tinha reencarnado numa família e a família estava no fosso moral. Era uma família de criminosos, de mafiosos, e que ele é apresentado como sendo um pouco diferente do resto da família. Ele é um militar, ele é alguém que conseguiu sair daquele meio, daquele tipo de comportamento, daquele padrão comportamental. Só porque quando ele começa a encarar dores, sofrimentos, dificuldades, a sua reação é retomar o modelo comportamental da sua família, que ele tanto condenava. Então, quando ele começa a experimentar algumas dificuldades, alguns obstáculos, começa a sentir na pele algumas atrocidades da sociedade, algumas atrocidades ainda do ser humano, ele não consegue agir de maneira digna em relação a isso. E aí ele começa a cultivar sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, e termina a sua jornada da mesma forma que todas as outras pessoas da sua família. Por último, dentro desse padrão de queda, dessa jornada de queda, tem um outro exemplo num filme de Martin Scorsese, que é Jordan Belfort. Jordan Belfort, ele nos mostra como que a queda pode acontecer, não apenas quando nós passamos por algumas situações desafiadoras, como a perspectiva da morte, no caso de Walter White, ou mesmo da perda de algumas pessoas da família, como de Michael Corleone, mas como que a queda, ela também pode acontecer pela sedução que os bens materiais exercem sobre todos nós. Os bens materiais, eles são muito tentadores. Em Livro dos Espíritos isso fica muito bem explicado. Há um atrativo muito grande nos bens materiais. Só porque aquele atrativo não é colocado para que nós gozemos dos bens materiais em excesso. E no caso de Jordan Belfort, ele acaba sendo seduzido pelo atrativo dos bens materiais e se entrega de corpo e alma aos vícios das drogas, do sexo, e termina numa situação muito precária, uma situação muito complicada, porque no início era um jovem muito promissor, estava buscando uma diferença, fazer alguma coisa diferente, mas que foi seduzido pelos prazeres carnais. As histórias de queda, elas são histórias que mexem conosco, porque quando nós paramos para fazer o processo de identificação com essas personagens, quem de nós pode dizer que nunca sentiu fome de poder, que nunca foi egoísta, que nunca sentiu inveja, que nunca sentiu ódio, que nunca sentiu sede de vingança e que nunca foi seduzido pelos bens materiais? Quando nós assistimos essas histórias, naturalmente nós ficamos muito
mexidos, porque todos nós, lá no íntimo, possuímos esses mesmos sentimentos, esses mesmos conflitos, esses mesmos demônios. E há um medo dentro de nós, que não é ruim, mas que está lá, de que nós também podemos errar. Em doutrina espírita tem algo muito interessante, porque ela nos proporciona algumas reflexões dentro da jornada de queda que nos ajudam a não julgar o próximo, a tentar fazer aquela máxima, aplicar aquela máxima de Jesus de não julgar o próximo. Porque hoje eu estou Alfredo, estou na personalidade Alfredo, mas eu sou um espírito imortal. Hoje, nessa encarnação, eu tive a bênção de reencarnar numa família que é iluminada pelas luzes da doutrina espírita. Mas e amanhã, quando eu for reencarnar? E reencarnar num contexto talvez diametralmente oposto, numa família que não cultive nada de religiosidade, que me estimule a outros tipos de comportamento. Será que eu não vou reincidir neste mesmo tipo de comportamento que as personagens que a gente mostrou aqui? É possível, se nós não começarmos a construir valores para o espírito e não valores simplesmente materiais. É isso que a doutrina espírita nos convida a fazer. É a refletir sobre a necessidade de construção de valores espirituais, de construção da nossa felicidade plena enquanto espíritos, e não da construção da felicidade o Alfredo. Porque esta personalidade, Alfredo, ela vai passar. Daqui uns 50, 60 anos, talvez o corpo já não consiga mais resistir. E eu vou desencarnar. E aí? Quando chegar no plano espiritual, se eu construir felicidade só para o Alfredo, ela vai ficar. Mas se eu construir uma felicidade para o espírito imortal que eu sou, essa ela me acompanha. E independentemente do contexto no qual eu venha a reencarnar, eu não sofrerei arrastamentos irresistíveis, como muito bem colocado em O Livro dos Espíritos. Então, essas são algumas reflexões importantes quando a gente vai falar sobre o arco da queda. Mas esse não é o último que nós gostaríamos de trabalhar. O último é o arco da estagnação. O arco da estagnação, ele é um arco normalmente desconfortável, muito desagradável de nós acompanharmos quando nós estamos lendo um livro ou quando nós estamos vendo um filme. Porque o arco da estagnação, geralmente ele começa assim, com uma personagem sendo apresentada e também apresentado um projeto, um sonho, um desejo dessa personagem, um lugar onde ela quer chegar. Só porque à medida que a história vai sendo desenvolvida, essa personagem começa a sua trajetória só porque ela não consegue continuar e volta para o mesmo lugar. Ela começa aí, a gente começa a acreditar, nossa, vai dar certo, e aí ela volta para aquele ponto inicial. E o filme ou a história, elas terminam sempre no mesmo lugar que começaram. Por isso é um arco frustrante de se assistir muitas vezes. É uma história, é um arco também presente em todas as épocas da humanidade. Se nós formos voltar na mitologia grega, nós temos a história de Sísifo. Para quem não lembra, Sísifo foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra até o alto de uma montanha. E todas as vezes que ele estava se aproximando do pico da montanha, a pedra caía, rolava para o início, e ele tinha que recomeçar toda a jornada. E ele ficava nesse círculo vicioso durante toda a eternidade. O arco da estagnação é o arco do círculo vicioso. São aquelas situações de comodidade ou mesmo de vazio existencial, que nós podemos citar como exemplos a história de Susan em Animais Noturnos, que é uma história interessante, porque a personagem nos é apresentada
como uma socialite, membro da alta sociedade, mas numa vida completamente vazia, porque suas únicas preocupações são roupas, obras de arte, móveis, mas todos os seus relacionamentos estão destroçados. Nenhum relacionamento consegue se sustentar. E a gente vai aprendendo no decorrer da história que nem sempre ela for assim. E quando jovem, ela tentava lutar contra este estilo de vida, mas que ela caiu no comodismo proporcionado pelos bens materiais. E quando ela cai nesse comodismo, seja no começo ou seja no fim da história, ela continua com o mesmo vazio dentro de si. Um outro exemplo muito bom é o de Timothy Upham, em O Resgate do Soldado Ryan. E no Resgate do Soldado Ryan nós temos uma cena, que essa cena ela é muito frustrante, porque Timothy ele foi convocado para uma causa maior. Ele foi convocado para defender seu país, para defender um projeto de nação e mais especificamente para uma missão de resgate. E ele tinha em suas mãos a capacidade de auxiliar seus companheiros a atingir todas essas metas. Só porque no momento crucial no qual ele foi chamado ao dever, ele ficou paralisado. Enquanto os companheiros morriam no campo de batalha, ele se deixou acovardar, ele foi consumido pelo medo, ele não conseguiu ir adiante, ele ficou em choque e não conseguiu cumprir o papel para o qual ele foi chamado, e ele continuou tão covarde no fim quanto ele era no começo. E por último, para a gente encerrar essa parte, nós temos Alex em O Laranja Mecânica. Alex é um outro tipo de personagem que mexe um pouco com a gente, porque ele é apresentado no primeiro momento como alguém louco, desvairado, psicopata, que tem pensamentos muito perturbadores e pensamentos muito macabros. Só porque Alex passa por uma série de procedimentos, desde internações, prisões, até mesmo algumas coisas que se podem considerar torturas. E quando termina o filme, Alex, de forma muito cínica, de forma muito fingida, pretende ter melhorado. Só porque dentro de si os pensamentos ainda são os mesmos pensamentos perturbadores e os mesmos pensamentos macabros. Isso acontece muito. Há pessoas que trocam de roupa, colocam uma roupa mais bonitinha, mas dentro de si cultivam ainda os mesmos pensamentos. Há pessoas que conseguem cultivar pensamentos às vezes de ódio, de vingança, de mágoa por 15, 20, 30 anos e não se desprendem. Casam, têm filhos, mudam de emprego, mas aquele pensamento continua lá, aquela forma de pensar continua lá, continua estacionado, continua paralisado, continua preso naquele momento. E Alex é um ótimo exemplo disso. Para nós irmos agora encerrando, porque o nosso tempo já está chegando, já está esgotando, nós gostaríamos de comentar duas frases do apóstolo Paulo de Tarso, que ele escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Nós gostamos muito dessas duas frases, porque Paulo de Tarso, se nós formos lembrar, é um exemplo maravilhoso para todos nós, para nossas vidas, de alguém que, quando jovem, teve um período de ascensão muito grande, adquirindo conhecimento, se desenvolvendo dentro da cultura judaica, mas quando chegou lá por volta dos 30 anos, ele entrou num processo de declínio. Começou a, por orgulho, matar,
mandar matar cristãos. Até que depois de um reencontro com Jesus, ele entra novamente numa jornada de ascensão. Então ele vai passando por vários períodos. E Paulo de Tarso, quando ele vai escrever aos Filipenses, ele escreve algo no seguinte sentido: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Eu adoro essa frase de Paulo de Tarso, porque nessa primeira frase ele vai nos lembrar de algumas coisas. Olha, se 2017 foi um ano de ascensão para você, se 2017 foi aquele ano de vitórias, de conquistas, em que muita coisa deu certo, que bom, que maravilha. Mas é importante a gente lembrar que 2017 está ficando para trás e que ainda existem muitas coisas que nós precisamos percorrer, que 2018 traz novos desafios, novas oportunidades, e que nós devemos buscar não ficar estacionados, mas seguir adiante para frente e para o alto, porque nenhum de nós foi feito para ficar preso num determinado momento, num determinado tipo de comportamento. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Olha o que Paulo de Tarso está falando. Se 2017 foi um ano de queda, não tem problema. Ele também não era perfeito. Só porque ele conseguia entender que se 2017 foi um ano de queda, um ano que muitas coisas deram errado, que a gente caiu, seja moralmente, seja em outras áreas, isso passa, isso fica para trás. E Deus renova as oportunidades de nós modificarmos os rumos das nossas existências todos os dias. Todo dia que surge é um dia em que nós talvez possamos, de verdade, e não apenas em palavras, encontrar Jesus, dar um rumo diferente para as nossas existências, tomar um novo caminho. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Se 2017 está acabando e a gente está com aquele sentimento de que a gente continua no mesmo lugar que nós estávamos no fim de 2016, de que nada mudou, de que nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, e nós não conseguimos evoluir em nada, não tem problema. 2017 está ficando para trás. E Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele coloca pessoas em nossos caminhos que podem nos ajudar a criar novos hábitos. Deus disponibiliza instrumentos que são capazes de fazer com que nós saiamos desses círculos viciosos nos quais nós nos encontramos muitas vezes. A doutrina espírita talvez seja um dos melhores exemplos de um desses instrumentos para que nós deixemos para trás hábitos que estão muito arraigados dentro de nós e comecemos a adotar novas formas de agir, novas formas de sentir, novas formas de existir. Tem um pensamento que Emmanuel coloca no livro Seifa de Luz, no capítulo 45, no qual ele vai dizer assim, que o passado, ele é apenas um recurso de informação. Ele é como se fosse um retrovisor que nos traz as advertências do que está na retaguarda, mas que nós não podemos esquecer que o nosso caminho é agora e que o nosso rumo é para frente. Que nós apenas devemos guardar as advertências da retaguarda como recurso de informação, mas nós não devemos nos prender a elas.
Se 2017 foi um ano difícil, um ano complicado, não vamos nos prender a 2017. Vamos tomar 2017 como advertência, mas vamos seguir adiante. É hora de ir para frente. E a última frase de Paulo de Tarso é uma frase que está no versículo 14, no versículo seguinte, no qual ele diz assim: prossigo para o alvo. O alvo, e a doutrina espírita vai colocar isso muito bem, o alvo só é um, é Jesus, que é guia e modelo, que é caminho, verdade e vida. E que se nós quisermos realmente, enquanto espíritos, e não nessa personalidade que nós estamos nessa existência, se enquanto espíritos nós quisermos ser felizes, se nós quisermos evoluir, nós temos que prosseguir para o alvo. Como Emmanuel coloca, e com isso nós gostaríamos de finalizar, no livro Fonte Viva, no capítulo 50, Emmanuel diz que nós precisamos centralizar as nossas energias em Jesus e seguir para diante, porque ninguém progride sem renovar-se. 2018 já está chegando, nós estamos a algumas horas de 2018 e nós temos oportunidades sem fim de renovação. Por isso, sigamos adiante, que todos tenhamos um feliz ano novo, de muita prosperidade e de muitas realizações. Muito obrigado.